Olá meus amigos, eu sou Rômulo Lubacheski e no consultório fotográfico de hoje eu vou editar as cores de 3 retratos. Para participar desse programa é muito fácil, basta que você envie as fotografias para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Eu vou fazer uma avaliação bem criteriosa, bem técnica das tuas fotografias. Então, só me mande fotos se você estiver disposto a receber uns comentários mais críticos. Aqui eu não faço elogios. E aqui na descrição também tem as informações sobre o meu e-book de fotografia básica, Aprendendo a Criar Fotografias Especiais. Dá uma olhadinha nele que eu acho que vocês vão gostar, você que está começando a fotografar. A primeira fotografia foi enviada pelo Valdir e ele diz no e-mail que ele está meio desanimado com a fotografia, não sabe se está indo no caminho certo, né? Não sabe se não está patinando no mesmo lugar. Meu amigo, isso é assim mesmo, sabe? É porque assim, a fotografia, ela parece muito simples quando você começa, porque é muito fácil você pegar a câmera e sair tirando foto. Mas a partir do momento que você vai evoluindo, vai percebendo que a coisa é um mundo gigante, você vai se sentindo pequenininho. O que você faz quando você está numa situação dessa? Você tenta extrapolar, entendeu? Você tenta sair do comum que todos os outros fazem. Nem que seja por teimosia, sabe? Eu sou muito teimoso, entende? Se todo mundo está fazendo um determinado tipo de fotografia, eu vou lá e faço outro. Todo mundo usa Photoshop, eu vou lá e uso o Capture One. Todo mundo fotografava com DSLR, eu fui lá e comprei uma das primeiras mirrorless que existiam. Então, sempre se colocar em provação, sempre tentar fazer alguma coisa diferente, é um negócio que ajuda a você não se sentir patinando no mesmo lugar, pelo menos para mim, né? E eu acho que essa tua fotografia demonstra que você tem um pouquinho dessa rebeldia, de repente, dessa coisa de tentar fazer um negócio novo, porque é uma fotografia arriscada. As cores que você usou na edição dessa fotografia são umas cores que, assim, estão combinando, mas ainda falta um pouquinho de não sei. Você se arriscou, mas talvez falte um refinamento, falta um pouquinho mais de consciência mais plena sobre o que está fazendo. Então eu vou editar essa fotografia tentando te ajudar justamente a perceber que de repente umas coisinhas sutis conseguem fazer a fotografia ficar melhor e mesmo assim ela não ser comum. Então assim, o que eu gosto nessa tua fotografia? Eu gosto desse brilho aqui, ó. Nossa, esse brilhozinho aqui, ó, tá fantástico, tá? Que é da luz vindo lá de trás. Não quer dizer que o resto não tá legal, mas é que esse daqui é o ponto alto, certo? E o rosto dela, ela tá com uma expressão meio dura. Combina mais ou menos com o aspecto, um aspecto meio futurista, né? Sim, mas a boca dela tá com um formato que não é tão legal. Suponho que seja o formato da boca dela mesmo, e que talvez faltasse tentar explorar uma situação onde ela tivesse uma expressão um pouquinho diferente da boca. Porque parece que ela tem o lábio um pouquinho para dentro, e aí quando ela abre só um pouquinho a boca, ele fica mais para dentro? Tem como dizer isso? Ele fica mais pra dentro porque aí a parte de dentro da boca não tá iluminada e vira uma massa escura que suga o volume da boca pra dentro. Então, o fato de não aparecer o brilhozinho nos dentes ali, você não tem aqui uma delimitação muito óbvia da onde acaba o lábio e aonde começa o dente. E aí o fato dela usar o aparelho só piora a situação, porque daí é um detalhe que, olhando pequeno, você não consegue perceber eventualmente que é um aparelho, e então fica um pouco confuso. Essa parte da boca tá um pouco confusa. Mas aí ela tá chamando a atenção demais, porque tem um vermelhão aqui, ó, né? E vermelho chama a atenção. O que eu faria? Eu me concentraria nos olhos dela, tá? Porque o olhar tá bem expressivo, apesar de que o foco está no segundo olho aqui, ó. Tá? O primeiro olho está um pouquinho fora de foco em relação ao segundo olho, mas tudo bem porque está passando um cabelinho na frente. Ok, mas eu me concentraria no olhar dela e nesse brilho.
apesar de eu achar que você tem mérito em tentar escolher essa cor, eu achei que ela ficou exagerado, esse vermelho em volta da boca, em relação ao restante da fotografia. E para começar, eu preciso que esse olho esteja nivelado. Ele não está nivelado, esse olho está um pouco mais alto do que esse daqui, ó. E isso daqui faz parecer que ela está um pouco para trás demais. Então, eu acho que para uma expressão do olhar ficar mais agradável, ela deveria estar encarando mais a câmera. Então, é como se baixasse um pouquinho o olho e olhasse mais para a câmera. E na hora de fotografar, você poderia ter pedido para ela abaixar um pouquinho o olhar. Então, assim, ó, certo? Que isso já melhora bastante o aspecto da fotografia como um todo. Não mudei a tua proporção, porque eu acho que até caberia um 16:9 aqui, ficaria bem legal, um 16:9, uma coisa mais cinematográfica, mas aí teria que cortar aqui, ó, esse brilho, ou cortar a parte de cima, e aí eu acho que perde boa parte da fotografia. Então, de repente, a próxima vez que você for fazer isso, pensa num formato um pouquinho mais retangular, dá um pouco mais de espaço para os lados. Vai ficar legal. Agora vamos trabalhar nas cores. E aqui no Capture One tem a aba de cores aqui, ó. E eu vou clicar aqui no tom de pele e vou selecionar o tom de pele que eu acho que é o tom de pele certo, o tom de pele que está mais agradável. Eu suponho que seja alguma coisa por aqui assim, ó. Perceba aqui, ó, que ele não marcou exatamente no vermelho, ele marcou puxando um pouquinho mais para o magenta. Porque o magenta e esse azul ciano aqui, ó, que tem dominando o restante da fotografia, o Blade Runner, o original principalmente, ele tem muito disso, do magenta com o ciano, do azul profundo, e eu acho que combina. O que não combina com esse vermelho daí, né? Então eu vou criar uma máscara aqui, ó, preenchida, certo? Aí eu vou ali de novo na aba de cores, vou selecionar aquele meu tonzinho de pele que eu acho que está mais agradável, vou fazer o mesmo processo de novo de uniformidade da matiz e da uniformidade da saturação. Na uniformidade da luminosidade eu não vou mexer. Se eu mexo nisso daqui, ó, eu apago a profundidade da imagem. Agora eu vou voltar aqui no Layer e vou inverter essa máscara. E aí eu vou aplicar ela só em cima dessa parte do rosto que eu acho que não tá muito legal, que é essa parte aqui de baixo, e a boca, principalmente. E agora eu vou pintar aqui por cima, certo? Então perceba que eu não tô mexendo nessa parte aqui de cima que já tá um pouquinho mais azul, que tem um pouquinho de flare. Eu tô mexendo só aqui, ó. Certo? Essa daqui é a minha máscara. E eu acho que ficou bem legal. Deixa eu colocar aqui o antes e o depois. Ó. Tirou um pouquinho daquele laranja, tá? Aquele laranja que estava destoando do restante da imagem. A mesma coisa acontece com esse canto aqui, ó, onde tem essa luz aqui, que eu não sei se é de um poste ou se é a luz do pôr do sol. Ela tá bonita, tá legal aqui, mas esse laranja não combina com o restante da imagem. A partir dessa outra camada aqui, vou tirar um pouco desse laranja aqui e vou transformar isso um pouquinho mais para o lado do magenta. Então vou selecionar aqui o laranja, vou ampliar um pouquinho a área de influência aqui, porque depois eu vou fazer uma máscara exatamente só sobre aquela área ali. E vamos mexer um pouquinho. Para esse lado aqui, eu tornei ainda mais amarelo. Para o outro lado, eu fiz ele ficar mais para o lado do magenta. Ó. E a luminosidade disso eu posso aumentar um pouquinho também, dar uma estouradinha a mais, que vai puxar mais atenção para aquele lado. E a saturação pode ser um pouquinho menor. Então é isso. Agora vou voltar aqui na minha máscara, ó, tá selecionado tudo, tá vendo? Eu vou inverter isso. E aí eu vou pintar só em cima dessa área. Ok? Vamos ver como é que ficou? Olha lá. Perfeito. Olha só. Não está mais chamando tanto atenção assim para aquele lado. E por fim, para dar mais ênfase ao olhar, eu posso também dar uma clareada no olho dela. Uma coisa bem sutil, bem levezinha, tá? Então eu vou criar aqui outra camada e vou mexer aqui nas altas luzes, para dar um pouquinho mais de brilho ali, e na claridade. Tá? Então é esse o aspecto do olho que eu quero. Então eu vou lá
e vou inverter essa máscara. E agora eu vou pintar só em cima do olho. Ficou demais, né? Aí justamente você mexe na opacidade dessa camada que você fez nova até encontrar o nível que você quer. Eu acho que esse é um nível bom. Poderia dar uma escurecidinha nos tons escuros aqui. Vamos ver como é que ficou? Antes, depois. Olha, é só um brilhozinho, é uma coisa bem sutil. Dá até para tirar um pouquinho mais. É isso aí, vamos ver o antes e o depois? Aqui estava o arquivo original. E aqui eu editei. A próxima fotografia foi enviada pelo Eduardo Azevedo. Ele me mandou o arquivo original e me mandou também a edição. Essa daqui é a edição. E esse daqui é o arquivo original. Eu acho que a tua fotografia tá interessante, sabe? Eu não sei como é que é o nome desse negócio aqui. Viseira? Viseira? De repente é viseira o nome disso. Essa viseira é legal, ela dá uma cor bacana aqui embaixo, ó, né? Ela dá uma saturadinha na cor aqui da pele e filtra um pouquinho a luz. Eu acho que a edição ficou muito carregada. A primeira coisa é que você está trabalhando com muitas cores, né? Tem cores demais aqui. Tem esse amarelo alaranjado aqui, tem um outro laranja muito forte aqui, tem esse violeta aqui do lado e esse ciano. E eu trabalharia só com o ciano e com o laranja, mas um laranja um pouco mais sutil. E de repente um laranja mais aqui só no corpo dela e não tanto aqui nesse chão. Você também realinhou o horizonte. Eu gosto de horizonte realinhado. Mas sabe que eu acho que até combina com esse visual aqui, esse desalinhamento? Talvez eu até reforçasse um pouquinho isso. Vamos fazer um teste aqui? Eu vou girar um pouco mais isso, até tirar aquela borda lá de cima. Olha, isso ficou legal, tá? Eu achei interessante. Agora eu não precisaria ter todo esse chão aqui, ó. Então vamos cortar isso daqui num formato um pouco mais retangular, o 16:9. Eu acho que isso tá mais interessante, né? Tá provocativo. Isso é legal. Agora, o que a gente poderia trabalhar de cores? Eu vou tentar fazer uma edição aqui, ó, com o que você teria do básico do Capture One. Se você tem o Capture One Express, você tem acesso a essa ferramenta aqui que é o editor de cores básico. Esse ciano, vou aumentar um pouquinho a saturação dele, vou modificar a matiz um pouco mais para o lado do verde e vou aumentar um pouquinho a luminosidade dele. Eu acho que isso ficou bem legal. Agora eu vou selecionar o tom de pele dela, que está aqui num vermelho indo para o lado do laranja. Vou ampliar um pouquinho a faixa aqui para o lado do laranja e tirar aqui do outro lado. E vou aumentar também um pouco a saturação e um pouquinho da luminosidade. Agora eu vou trabalhar aqui nas sombras para fazer elas ficarem um pouquinho mais azuladas, que é essa parte aqui, ó, tá? Do cabelo dela e da viseira ali, então um pouco mais azulado. E eu vou tirar um pouquinho do contraste disso, ó. Aumentei aqui um pouquinho o brilho dessa área. E os destaques eu vou voltar para o lado do laranja, do vermelho, e vou baixar um pouquinho a luminosidade. Isso está influenciando essa área aqui também. E os tons médios, um pouquinho mais para o lado do verde. Me incomoda o fato disso daqui, ó, tá muito claro. Você acaba chamando muita atenção para essa área. Então eu vou fazer um gradiente aqui, uma máscara em gradiente, e vamos escurecer um pouco essa área. Tirar um pouquinho da saturação também. Pode ficar um pouco mais para baixo aqui para não influenciar tanto na parte dos dedos dela aqui, ó. Agora eu acho que ficaria legal usar uma vinheta para focalizar mais a atenção do observador no olho dela e concentrou a visão. Vamos ver o antes e o depois? Antes, depois. E essa daqui, a tua edição. E a última fotografia de hoje foi enviada pela Érica Paciello. O grande problema das cores dessa fotografia, no meu ponto de vista, é que essa vegetação aqui atrás, ó, que está um pouquinho desfocada, mas não tanto, ela tem praticamente o mesmo tom de amarelo das áreas mais escuras do tom de pele dela. Então isso não destaca a pessoa aqui do fundo. Ela está mais como um tom sobre tom.
o que até poderia ficar legal, mas aí não combina em absoluto com esse vermelho muito vibrante da roupa dela. E esse vermelho provavelmente você colocou querendo muito que ele estivesse ali. Então, para não mexer no vermelho, eu mexeria nesse tonzinho de verde aqui em volta e no tom de pele dela. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é um leve cortezinho nessa tua imagem, porque essa área aqui, ó, tá confusa, tá? Isso aqui eu acho que não tá agregando nenhum valor à tua fotografia e tá distraindo a atenção do que é o mais importante, que é o retrato. Então eu vou fazer um corte aqui, excluindo essa área. Agora que ela está cortada, eu posso trabalhar com as cores. Como o tom de pele é muito semelhante da parte do fundo, eu vou criar uma máscara primeiro e vou alterar isso e depois vou pintar só sobre a pele dela. Eu vou puxar aqui a matiz para dar um pouquinho de rosado. A saturação eu vou tirar um pouquinho dela. Agora eu vou equilibrar a matiz do tom de pele. Vou equilibrar a saturação e a luminosidade eu vou deixar como tá, porque ela já está um pouco chapada demais, né? Tá faltando profundidade já. E isso afetou a imagem como um todo, ó. Agora o que eu vou fazer é pintar uma máscara sobre ela. Perceba que a mudança, na verdade, é bem sutil, porque eu não quero alterar muito a pele dela. O que eu vou fazer mais é alterar o fundo para obter o contraste. Ok, vamos ver o antes e depois. Olha só, bem sutil, certo? Então eu estou afetando essas áreas, ó. Então eu criei outra camada e agora eu vou copiar a máscara da primeira camada e vou inverter ela, porque isso vai fazer com que eu tenha então o fundo selecionado. E agora eu vou trabalhar nas cores do fundo. Para esse lado fica mais ainda tom sobre tom, ó. O que não é ruim, mas como eu disse, não combina com esse vermelhão daí. E para esse lado eu coloco ele mais pro lado do verde, pro lado do ciano, o que daí vai dar o contraste com a roupa. E vou tirar um pouquinho da saturação aqui também. A luminosidade, acho que tá legal, um pouquinho mais escuro do que o original. Então isso daqui, o antes e o depois. Agora esse tom aqui combina muito com essas coisas de ferro, essas coisas mais antigas, dá um aspecto mais sombrio de repente. E isso poderia ficar ainda melhor se eu colocar uma vinheta aqui. Isso vai concentrar mais a atenção ali também nela. Que ele afetou como um todo, eu vou voltar um pouquinho da iluminação geral aqui. Vamos ver o antes e o depois? Bom, antes, depois. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continue conosco para os próximos. Até mais, tchau!